O tema da nossa mensagem é cristão integral. Colossenses capítulo 3, verso 1. Quando eu falei que nós íamos falar sobre cristão integral, alguma pessoa, me perguntou se não poderia ser cristão desnatado, Porque o integral, tem o desnatado, tem o integral, mas o integral que nós vamos falar hoje é a diferença de parcial e integral. Integral, aquilo que é completo. E de repente você pensa assim, poxa, mas se há o cristão integral, também há o cristão parcial? Sim, existe o cristão parcial, mas não é o cristão verdadeiro. Porque como nós vamos ver aqui essa noite, o cristão, ele necessariamente precisa ser integral. Amém? Então vamos ler Colossenses capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus! Irmão, já há algum tempo que eu tenho meditado nesse texto bíblico e eu tenho buscado uma oportunidade em Deus para poder compartilhar essa palavra com você. Eu tenho procurado em Deus um momento apropriado, um momento certo, onde eu pudesse compartilhar essa palavra com você. E Deus falou muito comigo essa semana a respeito disso. E eu gostaria de compartilhar com você a respeito da vida cristã integral, a vida cristã completa, a vida cristã 100%, a vida cristã que atinge todo o seu ser, 100% da sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Colossos, aos Colossenses, no capítulo 3 em diante, o apóstolo Paulo ele começa a tratar a respeito de a forma, o modo pelo qual o cristão verdadeiro ele deve viver. O modo pelo qual nós devemos andar, viver e até mesmo pensar. Irmão, essa palavra para mim é muito forte. Esse texto aqui de Colossenses para mim é muito forte, porque ele me fala de uma maneira de viver que, de uma forma geral, é bem diferente da forma que muitas pessoas têm vivido o cristianismo hoje em dia. Muitas pessoas têm vivido hoje em dia um cristianismo parcial, ou muitas pessoas têm tentado ser cristão. Tentado como? Algumas pessoas elas resumem o cristianismo. Presta atenção nisso. Algumas pessoas têm reduzido o ser cristão a ir à igreja. Reduzido o ser cristão a escutar um louvor, a escutar uma rádio evangélica, ou vestir uma camisa escrito "Eu sou de Cristo". Algumas pessoas têm reduzido a vida cristã a 1h30, uma vez por semana. E o apóstolo Paulo ele começa a tratar, e o apóstolo Paulo ele começa dizendo algo que é muito forte. Ele começa dizendo, a primeira coisa ele fala, se vocês já ressuscitaram. Se você está escrevendo, escreve comigo assim, ressurreição. Meu irmão, a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que o apóstolo Paulo ele não diz que todas as pessoas vão conseguir viver isso. Não é para qualquer um.
Mas ele diz o seguinte: se por acaso, se vocês já ressuscitaram, então ele diz, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto. O apóstolo Paulo estava falando com uma classe específica de pessoas, pessoas que já ressuscitaram. E de repente você não é cristão, mas você está aqui nessa live, você está aqui nessa mensagem, está assistindo essa mensagem, e você pensa, mas como assim? Se eu já ressuscitei? Eu ainda nem morri? Como assim se eu já ressuscitei? Mas esse é o ponto. O apóstolo Paulo fala em alguns versículos anteriores, ele diz o seguinte: quando vocês estavam mortos nos seus pecados, Deus vos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, ele diz o seguinte: anteriormente vocês estavam mortos por causa do pecado. Mas quando vocês creram no poder de Deus, quando vocês creram que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, vocês também foram ressuscitados, vocês receberam vida. O que é morte? A morte é a separação eterna de Deus. As pessoas hoje em dia, nesse tempo do Covid-19, da pandemia, as pessoas estão com medo da morte, medo de morrer. Mas muitas pessoas já estão mortas por causa dos seus pecados e elas estão com medo de morrer. Existem duas mortes. A primeira morte é que quando nós pecamos, nós morremos porque nos separamos de Deus, perdemos a vida de Deus. E a segunda morte é a morte eterna. E Paulo falou, olha, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, mas quando vocês creram em Deus, então Deus colocou a vida dele dentro de você. Então, meu irmão, eu quero te dizer nessa noite, a vida cristã, ela não é só ir a uma igreja. A vida cristã não é só mudar a roupa. A vida cristã não é só entrar para uma comunidade, para uma fraternidade, para uma religião. A vida cristã, ela é radicalmente diferente. A vida cristã é uma mudança radical de natureza. Nós reconhecemos que pecamos contra Deus, perdemos a vida de Deus, e porque perdemos essa vida eterna, nós estamos mortos. Então nós cremos em Deus e no poder de Deus, cremos em Jesus, o seu Filho, então o Espírito de vida entra dentro de nós e nós ressuscitamos da morte eterna e passamos imediatamente para a vida eterna. Então, meu irmão, se você já ressuscitou, você nem precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo do Covid. Obviamente, você não precisa tentar o Senhor teu Deus. Né? Você não precisa andar por aí e fazendo todo tipo de irresponsabilidade. Não, você deve ser responsável. Porque ainda que, se você está salvo, se você for para o céu agora vai ser bom, mas provavelmente não é o seu tempo de ir para o céu agora. Então, se cuide. Mas não tenha medo da morte, meu irmão, porque você já estava morto, agora você recebeu vida. E você não tem como morrer mais, porque você já ressuscitou. Então, meu irmão, a vida cristã é uma mudança radical, uma nova realidade, uma nova forma de vida, uma nova forma de viver. É a vida eterna agora. Nós andamos na terra, mas estamos com a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito no céu. Amém, querido? Nós já estamos assentados com Ele no céu, nós andamos sobre a terra. Então, a vida cristã é uma ressurreição para uma nova vida. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre o seguinte, uma vida cristã integral. Paulo fala assim, olha, se você já ressuscitou, se você já nasceu de novo, então você deve mudar completamente os seus desejos e a sua forma de pensar. Meu irmão, a nossa vida cristã, a vida em Cristo, a vida cheia do Espírito, precisa mudar o teu interior, precisa mudar os teus desejos, precisa mudar até os teus pensamentos. A vida cristã, ela exige tudo de nós. Algumas pessoas pensam assim, não, eu sou cristão no domingo. Eu sou cristão porque eu conheço muitas pessoas cristãs, eu sou simpatizante e de vez em quando eu tenho atitudes cristãs. Não, meu irmão, a vida cristã ela é radical. A vida cristã, algumas pessoas falam o seguinte, mas você como é que é a palavra que usa? Você
você é radical demais. Isso daí já é fanatismo. Não, meu irmão, não é fanatismo, é porque a vida cristã, ela muda os meus pensamentos, é 100% da minha vida. É aonde eu estiver, é o que eu estiver fazendo. É tudo na minha vida precisa estar, o foco da minha vida precisa ser do céu para a terra. E não mais da terra para o céu. Eu preciso viver do céu para a terra. É uma vida radicalmente diferente. Amém, querido? Anota aí, a vida cristã exige tudo de mim. Tudo que eu penso, tudo que eu busco, tudo que eu desejo precisa estar alinhado com aquilo que Deus quer, com aquilo que é o desejo de Deus, com aquilo que é o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser a prioridade do meu coração. Tudo que eu fizer precisa ser para a glória de Deus. É uma vida radical. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que a vida cristã ela é integral, portanto, não tem espaço para dualidade. Irmãos, escuta isso que eu vou te falar nessa hora. Presta atenção agora no que eu vou te falar. Essa pandemia, o isolamento social, o isolamento da congregação física, ela nos forçou e expôs o nosso cristianismo verdadeiro. Por quê, meu irmão? Porque muitos cristãos estavam vivendo uma dualidade cristã, uma dualidade de vida. O que é dualidade? É duplicidade. É viver uma vida aqui e uma vida aqui. Uma vida na igreja, uma vida fora da igreja. É viver duas vidas. Meu irmão, presta atenção nisso. O cristianismo não tem espaço para dualidade. O cristianismo não tem espaço para uma vida cristã dupla. Sabe, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque muitos cristãos, eles se encontraram agora com a sua realidade cristã. A sua fé, a sua intimidade com Deus, ela foi exposta. E muitos apenas viviam um cristianismo dentro da congregação. Muitos precisavam, para a sua santidade dependia da supervisão de um pastor. A forma de se vestir, a forma de falar dependia da convivência com outros irmãos. Muitos eram cristãos apenas dentro da igreja. E, irmãos, olha, a congregação, ela realmente é essencial. Quando acabar essa pandemia, aquilo que você fizer, a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro lugar que você vai mostrar as suas prioridades. Se a primeira coisa que você fizer quando acabar essa pandemia é ir para a praça, é ir para o shopping, é ir para o cinema, é reunir com os amigos, é viajar, isso vai mostrar a sua prioridade. Mas, meu irmão, não sei quanto a você, mas a primeira coisa que eu quero fazer, não importa o dia que vai ser, quando o governo liberar, a primeira coisa que eu quero fazer é ir para o culto me reunir com os meus irmãos. Porque a congregação, ela é muito importante, não existe vida cristã integral sem a congregação. Mas também, meu irmão, não existe vida cristã integral sem a nossa vida pessoal, íntima e particular com Deus. Muitos cristãos, eles eram crentes apenas dentro da igreja. A congregação ela é importante, mas ela é 50% da vida cristã. Ir ao culto é muito importante, mas é 50% da vida cristã. Uma vida cristã equilibrada, ela tem intimidade a sós com Deus e ela tem a congregação, a prioridade da congregação também. Então, irmãos, não existe dualidade. Não basta, meu irmão, apenas ir na igreja. Engraçado que eu não sou dessa época, mas os meus familiares, né, a minha avó, ela brincava comigo que quando a gente ia se arrumar para ir para o culto, ela falava assim, vamos colocar a roupa da missa, né, a roupa do culto. E aí, meu irmão, realmente é uma brincadeira, mas tem muitas pessoas que eles têm a roupa do culto, a roupa de ir para a igreja. Por quê?
Não, porque essa roupa aqui não é adequada para ir para a igreja, mas eu tenho a roupa certa para ir para a igreja. Eu me visto de cristão. Mas, meu irmão, nós não podemos permitir que a nossa vida cristã seja dupla. A roupa que eu uso no dia a dia, a roupa que eu uso para sair, a minha melhor roupa, precisa ser a roupa que eu vou para a igreja, a roupa que Deus se agrada. Sabe, meu irmão, aquilo que é para a minha vida na igreja, precisa ser a minha vida cristã integral. Muitas pessoas, meu irmão, elas viviam de que forma? Elas pensavam nas coisas do alto no domingo de 7 às 9, ou de 6h30 às 8h30. Passavam de segunda até sábado pensando na sua própria vida, pensando nas suas próprias coisas, pensando em coisas das mais diversas, até mesmo coisas pecaminosas, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu dia a dia. E aí, quando chegava a hora do culto, a pessoa começava a pensar nas coisas do alto, começava a buscar as coisas do alto. Isso é uma vida dupla. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte: meus irmãos, se vocês já ressuscitaram, pensem nas coisas do alto, 100% da sua vida. Eu tenho um amigo meu, que ele está sentado aqui do meu lado aqui, que é engraçado, a gente brinca com ele, que às vezes a gente está falando qualquer coisa. Se você falar assim, tem uma plantinha nascendo ali, olha que bonitinha aquela plantinha nascendo no meio da pedra. Ele já vai criar uma mensagem ali, já vai pregar por você a respeito da plantinha crescendo no meio da pedra. E a gente olha para ele assim e fala, rapaz, que incrível. Mas por quê, meu irmão? Porque tudo fala. Se você estiver sempre pensando nas coisas do alto, você consegue ver Jesus em tudo, você consegue aprender com tudo. Você consegue aprender a ter um ensinamento em tudo. Se você está buscando sempre as coisas do alto, se você está pensando sempre nas coisas do alto. Nós não podemos pensar nas coisas do alto somente na hora do culto. Tinha pessoas que elas vivem da seguinte forma, elas pecam o mês inteiro. Aí quando chega na semana da ceia, elas dizem assim, não vou brigar com você, esposa, porque é a semana da ceia. Eu vou te perdoar. Olha, essa semana eu vou perdoar, essa semana eu não posso gritar no trânsito, essa semana eu não posso me irritar. No dia da ceia, então, Deus me livre de brigar com os meus filhos, porque hoje é o dia da ceia. Mas, meu irmão, isso é um crente duplo, é um crente que vive uma vida dupla. Você não tem que ser santo só no dia da ceia, ou na semana da ceia, ou na hora do culto. Você tem que ser santo o dia todo. Você tem que pensar nas coisas do alto o dia todo. Você tem que buscar as coisas do alto em tudo aquilo que você faz o tempo todo da sua vida. Ah, pastor, mas isso é muito radical. Exatamente. O cristianismo é ressurreição e eu não conheço nada mais radical do que um morto ressuscitar para uma vida completamente nova. Meu irmão, se você não está disposto a viver uma vida completamente nova, a pensar em coisas novas, a buscar em coisas novas, então você não está pronto para ser cristão. Muitas pessoas elas olham só para o que é passageiro, só para o que é terreno. As pessoas estão preocupadas apenas com o que é terreno, com o que é passageiro. Mas Paulo fala, busquem as coisas que são do alto. E não as que são da terra. Não se preocupe com o que é da terra. Use o que é da terra, mas não busque o que é para a terra, o que é da terra, porque o que é da terra, a Bíblia diz que vai ficar na terra e vai ser queimado com fogo. Tudo que há na terra, todas as obras aqui, vão ficar e ser queimadas no fogo, mas apenas o que vai permanecer são as coisas eternas, coisas do alto é que vai permanecer. Aquilo que você conquista para a eternidade é o que vai prevalecer, é o que vai permanecer. Então, meu irmão, os nossos pensamentos precisam estar nas coisas do alto. Aonde, pastor? Aonde Cristo está sentado à direita do Pai. Sabe, meu irmão, nesse tempo de Covid, nesse tempo de pandemia, tem pessoas que pensam o dia inteiro na pandemia, pensam o dia inteiro no Covid, pensam o dia inteiro nas mortes, contabilizam morte o dia inteiro. Muitas pessoas pensam nos seus problemas o dia inteiro, mas eu quero te dar um conselho aqui, meu irmão. Se livre da ansiedade, se livre da preocupação com as coisas da terra, se livre com a preocupação daquilo que você não pode resolver com o dia de amanhã. Mas coloque os teus pensamentos nas coisas do alto, onde Cristo está assentado
assentado, Ele está assentado. Governos mudam, governos se abalam, doenças, pestes, calamidades. Mas, meu irmão, você coloca os seus olhos no alto e quando você coloca o seu pensamento no alto, você vê que Cristo está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso num alto e sublime trono, comandando e governando todas as coisas, nada foge. Ele está assentado, meu irmão, sobre um alto e sublime trono. Então, meu irmão, quando você se pegar preocupado, quando você se pegar ansioso, faça o que a Bíblia está dizendo. Pense nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Pense em Cristo, pense no governo de Cristo, pense naquilo que está consumado, pense que Ele é o Rei dos Reis, o governante das nações. Ele é o Rei e Senhor de todas as nações. Pense nas coisas do alto o tempo todo, aonde você estiver, por onde você andar, no seu carro, no seu trabalho, com os seus amigos, o tempo todo. Pense nas coisas do alto, aonde Cristo está assentado. E o culto, pastor, o que é o culto? Nós precisamos ir para o culto, sim, meu irmão. Mas o culto, ele é apenas o transbordar de uma vida cristã integral. O culto não começa às 7h30 da noite, o culto começa às 9 horas da manhã ou 7 horas da manhã. O culto começa quando você acorda, você levanta da sua cama e já começa a pensar em Deus e já começa a colocar o seu pensamento no alto e passa o dia buscando as coisas do alto e quando você chega na congregação, quando você chega no culto, você apenas transborda de adoração, transborda sobre a vida dos seus irmãos aquilo que você está vivendo durante todo o seu dia. O culto, muitas pessoas acham que o culto é tudo que existe na vida cristã. Não, meu irmão, o culto é o transbordar de uma vida cristã integral 24 horas por dia. A vida cristã precisa atingir 24 horas do seu dia. A vida cristã precisa atingir os seus pensamentos, suas prioridades, suas decisões, seus relacionamentos, suas amizades, suas mensagens, suas redes sociais, o seu dinheiro, o seu tempo, as suas prioridades. A vida cristã é integral, é 100%, é total. Jesus, meu irmão, é tudo ou nada. Escreve aí no seu papel aí, Jesus é tudo ou nada. Amém? Fala com essa pessoa, se tiver alguém perto de você aí, só para você não perder o costume da igreja. Fala com essa pessoa aí, Jesus é tudo ou nada? Jesus é tudo ou nada. Aí. Agora para nós encerrarmos, abre comigo em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Jesus, Atos 7, olha. Atos, capítulo 7, verso 55. A vida cristã é integral, total e radical. Jesus não quer uma parte de você, Jesus quer tudo de você. Quer a sua mente, as suas prioridades, os seus desejos, os seus pensamentos, Ele quer tudo de você. Sabe por quê? Porque Ele deu tudo dele. Atos capítulo 7, verso 55. Diz assim: Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os seus olhos no céu. Olha só, meu irmão. Colocando os seus olhos no céu, Estevão viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha como esse texto concorda um com o outro. Estevão olhando para os céus, fixando, olhar fixo. Ele não só olhou, mas ele fixou os seus olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E Estevão disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas os homens da terra gritavam com grande voz e taparam seus ouvidos e se arremeteram unânimes contra Estevão. E expulsando Estevão da cidade, apedrejavam ele. E as testemunhas dispuseram seus vestidos aos pés de um jovem chamado Paulo e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor,
não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Meu irmão, não dá nem tempo da gente falar o quanto que esse texto aqui é precioso, o quanto que esse texto aqui é profundo. Mas para e pensa, meu irmão. Estevão estava pregando o evangelho, Estevão estava buscando as coisas do alto, estava buscando o reino de Deus. E os homens, porque, meu irmão, ser cristão não te livra das tribulações, ser cristão não te livra das pedradas, ser cristão não te livra de que as pessoas não gostem de você. Você não tem que mudar a sua cultura para que as pessoas te agradem. Você não tem que mudar as suas palavras ou a sua mensagem ou o seu comportamento para que as pessoas se agradem de você. E Estevão estava pregando o evangelho do reino, buscando as coisas do reino. E as pessoas estavam com raiva, rangendo os dentes contra ele. E naquele momento, meu irmão, ele fixou, ele parou de olhar para as pessoas, ele parou de olhar para a esquerda, para a direita, parou de olhar para aquilo que ele estava vivendo na terra e ele começou a olhar para o alto e fixar os seus olhos no céu. Meu irmão, sempre que você está vivendo uma crise, uma dificuldade, sempre que as pessoas estão contra você, você deve olhar para o céu, olhar para o alto. E ele viu a glória de Deus e Cristo assentado à destra do Pai. Meu irmão, não importa o que você está vivendo na terra, pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto e você vai ver Cristo assentado à destra do Pai. E sabe o que aconteceu? As pessoas ficaram com mais raiva ainda e as pessoas começaram a apedrejar Estevão. As pessoas começaram a apedrejar Estevão. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele tomou uma atitude radical. Escuta isso, meu irmão. Muitos crentes, quando as pessoas apedrejam ele, quando as pessoas falam mal dele, quando as pessoas atacam ele, muitos cristãos dizem: eu sou crente, mas não sou bobo. Eu preciso reagir, porque eu sou crente, mas não sou bobo. Meu irmão, um crente cheio do Espírito Santo, quando ele é atacado, ele faz como Estevão, ele coloca os seus olhos no céu e ele é capaz, porque ele está olhando para Cristo, ele é capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que Estevão calmamente entregou o seu espírito nas mãos do Senhor enquanto as pedras atingiam o seu rosto, enquanto as pedras atingiam a sua cabeça, enquanto as pessoas apedrejavam ele e o seu corpo era afligido, ele estava calmamente pedindo perdão ao Pai. Meu irmão, esse é o tipo de cristianismo que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Precisamos viver esse tipo de cristianismo integral e radical no nosso dia a dia, onde as pessoas nos apedrejam, mas os nossos olhos continuam fixos no céu onde Cristo está assentado. E nós somos capazes de viver um cristianismo tão radical que nós dizemos: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, Senhor. Mas um dia seus olhos serão abertos e eles conhecerão a Ti como o único Senhor. E a Bíblia diz que ele adormeceu. Porque, meu irmão, ele já estava morto com Cristo, ele já havia ressuscitado e ele não tinha como morrer de novo, meu irmão, porque ele já tinha recebido vida eterna. Meu irmão, quem já morreu com Cristo, quem já ressuscitou com Cristo, quem pensa nas coisas do alto e busca as coisas do alto, ele não tem medo da morte. Ele não tem medo das pedradas, ele não tem medo das críticas. Ele não tem medo porque ele já está morto. E a única coisa que ele pode fazer é dormir e descansar com Deus. Em meio às pedradas, em meio às lutas, em meio às críticas, em meio às dificuldades, o crente cheio do Espírito Santo mantém os seus olhos fixos nos céus, fixos aonde Cristo está assentado. E ele é capaz de descansar. Meu irmão, eu sinto a unção de Deus aqui essa noite. Eu sinto a unção do Espírito Santo aqui enquanto eu estou falando essas palavras, enquanto eu estou ministrando a palavra de Deus. Eu sinto a unção do Espírito Santo aqui tocando a sua vida agora. Você que estava ansioso, você que estava preocupado, você que tem sido afligido, você que os teus olhos têm estado na terra. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, se você já ressuscitou com Cristo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã,
Viva uma vida integral. Coloque os teus olhos em Cristo. Busque as coisas que são do alto. Busque o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. E todas as outras coisas que você necessita serão acrescentadas. Se agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas dê prioridade ao Senhor, ao seu reino e às coisas de Deus. Quando nós voltarmos para a igreja, meu irmão, nós vamos transbordar essa vida na congregação. Mas enquanto isso, meu irmão, não viva uma vida dualista, não viva uma vida dupla. Busque ao Senhor hoje, se volte para as coisas do Senhor hoje. Se volte para a vida de Cristo hoje. Em nome de Jesus. Se os problemas estão te sufocando, recebe essa palavra nessa noite. Faça como Estevão. Coloque os teus olhos no Senhor. Cristo está assentado à destra de Deus. Ele está no comando de todas as coisas. Nada foge do seu comando. Coloque a sua vida debaixo do comando do Senhor. Ele está no governo, Ele está no controle. E para nós encerrarmos, eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, se você já ressuscitou, o que você tem buscado e o que você tem pensado? Quais têm sido os teus pensamentos, as tuas prioridades e os teus desejos? Estão alinhados primeiramente com o reino de Deus? Se não, corrija as tuas prioridades, corrija os teus pensamentos hoje. E segundo, se você ainda não ressuscitou, se você ainda não viveu essa vida cristã nova, o que você está esperando, meu irmão? Eu quero te dizer, você está morto. Você acha que está vivo porque está respirando, mas você está morto porque está separado da vida de Deus. Mas tome uma decisão hoje. Creia no poder de Deus. Creia em Jesus que morreu no seu lugar para te perdoar dos seus pecados. Creia que Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo. Peça perdão hoje mesmo pelos seus pecados. E diga aí na sua casa, Jesus, o Senhor, eu quero que o Senhor seja o único Senhor da minha vida. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador e de um Senhor. E você diga, eu recebo o Senhor como Senhor da minha vida. Então a vida de Deus vai entrar dentro de você e você vai viver uma nova vida com Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vida cristã integral. Não existe espaço para uma vida dupla ou parcial. Nós precisamos ser crentes integrais nessa geração. Amém? Deus abençoe sua vida. Recebe essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.